Mas olha só, a Cristina voltou já com um assunto quente. Vamos falar dessa história, desse embate, né, desse esculacho, como disse a Robertinha, que o Gilmar Mendes deu nesse encontro com o Sérgio Moro. Né? Aliás, uma das últimas vezes que a gente se encontrou por aqui foi falando de Moro, voltou falando dele de novo. Mas ele foi bem claro quando disse ali, né, Cris, que Dallagnol e Moro são ladrões de galinha, né? E aí eu queria te ouvir sobre esse comentário, mas também um pouco sobre a análise que a Heloísa fez agora. Uma das coisas que ela disse, ficou ali se perguntando, né, por que ele marcou essa agenda, foi só para dar esse esculacho, seria uma forma do próprio Gilmar rever os pecados aí em relação às posições dele em relação à Lava Jato? Quero te ouvir também. Olha, Vivian, bom, primeiro, assim, acho complicado, né, nesse momento, o Gilmar Mendes receber o Sérgio Moro. No momento em que tem o julgamento lá no TRE do Paraná por abuso de poder político e econômico na campanha do Moro em 2022. Então, eu quero fazer duas críticas separadas. Uma é ao ministro Gilmar Mendes, que todos nós aqui sabemos, se comporta muito mais como um político do que como um magistrado da Suprema Corte Brasileira. Né? Então, a expressão é reles, inclusive, né, ladrão de galinha, não tem que usar essa expressão, é impróprio para um ministro do Supremo usar esse tipo de expressão, seja se referindo a quem quer que seja. Né? O ministro Gilmar Mendes, ele fala demais. Né? A gente sabe, tem aquela frase clássica, ministro tem que falar nos autos, juiz, não só um ministro do Supremo, muito mais um ministro do Supremo, que é a Corte Máxima e que fixa exemplos para toda a magistratura. Então, eu sou uma crítica muito antiga ao ministro Gilmar Mendes, faço críticas há muito tempo, sobretudo a isso, a atuação política e midiática de Gilmar Mendes. Esse é um ponto. O outro, Sérgio Moro. Sérgio Moro está enfrentando esse julgamento lá no TRE do Paraná, tem chances de ganhar, tem chances, né, pelo menos as avaliações e placares, né, que têm sido levantados, que eu tenho acompanhado. O pedido de vistas ontem é preocupante, né, de uma juíza de lá, inclusive ela aparece em fotografias com Moro, nos tempos em que Moro era o manda-chuva, né, da Operação Lava Jato. Enfim, ele tem muita chance de ganhar no TRE do Paraná, mas a questão irá bater no TSE, né, e salvo alguma questão, algum advogado sempre pode achar uma brecha legal, uma questão constitucional, pode até parar no STF. Em geral, nas questões eleitorais, o TSE tem a última palavra. Né? Esse é mais um motivo pelo qual não tem que haver esse contato, né, entre Gilmar Mendes e Sérgio Moro. Enfim, o Sérgio Moro está tentando salvar o mandato. Acho que no TSE a vida dele fica mais complicada. Né? Enfim, esse é um processo pelo qual o país tem que passar, né? Porque a gente precisa construir um novo cenário na política em que essas figuras atreladas ao bolsonarismo, né, essas figuras fazem mal à política no Brasil, fazem mal à democracia, né, e as instituições têm que dar conta disso. Tudo que se sabe sobre esse processo que está lá no TRE com relação a Moro, né, envolve, sim, de fato, abuso de poder político-econômico, que é uma coisa que acontece muito na política brasileira, em ano eleitoral. Evidentemente, ele não é o único, mas no caso dele está muito bem caracterizado. Se ele ganhar no TRE do Paraná, vai ser muito ruim que uma corte eleitoral lá do Estado não veja crime no que ele fez. Né? Mas, enfim, chegará ao TSE e, considerando o antecedente de Dallagnol, embora com diferenças em cada processo, né, no TSE aí o cenário já não é tão positivo assim para Moro. Cris, que prazer te ter de volta aqui no N1, prazer falar contigo. Eu acho que perfeita a tua análise, e o que eu ressaltaria aqui vai, de alguma forma,
contra aquilo que a gente estava dizendo, né, de que seria melhor ter uma espécie de pato manco, as pessoas até brincaram, o marreco manco no Senado, do que eventualmente ter uma outra pessoa fortalecida, talvez na figura da Michelle Bolsonaro, ou outra figura que seja eleita no lugar do Sérgio Moro. Por que eu acho que é importante a tua fala? Porque tem uma dimensão quase que pedagógica nessa questão, né, que o Sérgio Moro precisa arcar com as consequências do que ele fez, junto com o Dallagnol. Ele não é um mero ladrão de galinha que cometeu equívocos elementares e que, portanto, não, tudo isso pode ser contemporizado e ele não causou grandes danos à nossa nação. Não é o caso, gente. Esse cara arrebentou o Brasil. Esse cara permitiu a ingerência estadunidense de uma forma absurda nas nossas questões internas, da nossa política doméstica. Tem um procurador, isso não é teoria da conspiração, tem um procurador, o Kenneth Blanco é o nome dele, ele diz isso textualmente. A gente estabeleceu uma colaboração com procuradores e com juízes brasileiros que passa por cima de qualquer rito, de qualquer trâmite republicano, e isso nos permitiu agir com muito mais celeridade, de uma forma muito mais eficaz. Ele diz isso em juízo, sendo gravado. Então, de alguma forma, Cris, queria te ouvir, também é muito ruim seguir esse caminho, porque ao que tudo indica, o Lula também, o presidente também estaria interessado nisso, como quem diz, olha, o Sérgio Moro já é aí uma figura execrada, ele está esquecido nos corredores do Senado Federal, deixa ele aí porque a gente pode ter mais problema com a eventual substituição dele. Agora, isso também é muito ruim em alguma medida, né, Cris, que ele passe incólume, porque a mensagem que isso envia para a nação de uma forma mais ampla é que você pode cometer toda a sorte de crimes e não tem que prestar contas dos teus atos perante a justiça, né? César, concordo com cada vírgula do que você falou. É o efeito pedagógico. Bom, primeiro que não é trivial o poder que o Moro ainda tem. Ele tem um mandato de senador. É muita coisa nesse país, é muita coisa. Permanecendo na política e neste mandato, ele tem poder, ele tem influência. No Estado, nem se fala, mas o mandato de senador dá um alcance nacional para quem detém um mandato desse tipo, né? Consegue fazer articulações junto a instituições, junto a órgãos do executivo, inclusive, porque um senador é um voto, e um governo, para funcionar, precisa da aprovação de seus projetos, precisa de todo voto. Então, esta pessoa, com este perfil, continuar no mandato, primeiro, é ruim, porque, como você disse, manda para a sociedade a mensagem: foi só um abuso de poder econômico, todo mundo faz isso, deixa ele lá. É ruim por isso, né? Porque é um mau exemplo que fica para a sociedade e para outros políticos e candidatos, manda uma mensagem de frouxidão na atuação das instituições, né? E mantém na política esses enclaves, né, que eu, certa vez, me referindo ao Bolsonaro, chamei de tumor, né? E vou usar esse mesmo paralelo para Sérgio Moro. E ficam esses tumores ali meio, né, adormecidos nesse corpo político e social, só que um dia esse tumor explode, né? Como aconteceu com Bolsonaro, que ficou décadas na Câmara, né? Esse rebotalho do autoritarismo brasileiro, esse restolho da ditadura, e ficava lá como um deputado folclórico. Ninguém dava bola, a imprensa, ninguém dava bola, né? Até que um dia virou o que virou e deu no que deu. Com Moro pode acontecer a mesma coisa. Ele não é uma célula adormecida e nem será lá no Senado, porque, como eu disse, detém muito poder, né? E a questão de que, mas se ele perde o mandato, quem virá no lugar? Não importa. Jogo político, jogo da democracia. Quem for eleito, se cometer erros, passe pelo mesmo processo também. Mas a gente não pode simplesmente aceitar essas figuras com receio, com medo de quem o irá substituir. Vamos para a luta política, vamos para o embate e para o enfrentamento da agenda
que esse país precisa, porque, como você falou há pouco, né, não se pode viver também só de concessões na política. A política, o jogo democrático, nos obriga a fazer concessões, né, mas nós precisamos avaliar que tipo de concessão.